Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 17 de setembro, quinta-feira, dia em que a Igreja comemora São Roberto Bellarmino, que foi um religioso jesuíta, um grande teólogo que trabalhou depois da reforma de Lutero para reorganizar a Igreja Católica, escrevendo um catecismo, fazendo catequese de caráter popular dirigido ao povo, e por isso foi declarado como doutor da Igreja. Na primeira leitura, que é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo fala o essencial da fé. Recorda aquela comunidade que ele fundou lá em Coríntios, que ele tinha sido importante, de fundamental importância no encontro com Cristo para ele. Transmiti-vos aquilo que eu mesmo tinha recebido, ele diz, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou e que apareceu a Cefas, depois aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último apareceu também a mim, eu que sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Importantíssimo, em primeiro lugar, compreender o que é fundamental na nossa fé. A vinda de Jesus, Filho de Deus, na nossa realidade humana, ele que se entrega à morte na cruz para nos libertar do mal, dos nossos pecados, e depois ele, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e sendo visto por muita gente como ressuscitado. E nos dias de hoje nós não vemos diretamente como uma mãe pode ver o filho que gerou, mas podemos perceber, experimentar sua presença divina atuando em nós. E depois São Paulo fala uma palavra que é muito bela, quando ele fala assim: é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Quer dizer, às vezes as pessoas ficam reclamando, eu queria ser menos tímido, queria ser mais desembaraçado, queria ter mais facilidade para isto, mas São Paulo está dando o motivo pelo qual ele aceita toda a sua humanidade, inclusive o seu passado complicado, perseguidor da Igreja. Pela graça de Deus sou o que eu sou. Porque quer dizer que ele foi conduzido desde a infância, na formação que teve, e depois todas as circunstâncias da vida pelas quais ele passou, até o momento em que encontrou Jesus no caminho de Damasco e se converteu. Então, o que ele é hoje é pela graça de Deus, foi o próprio Deus que o conduziu. Então, não tem o que reclamar e nem o que se gabar, porque o que ele é, ele o considera justamente como recebido por esta graça divina. Pela graça de Deus sou o que eu sou. E sua graça para comigo não foi vã, não foi estéril, não foi inútil. Essa graça teve efeito na vida de Paulo como o maior dos evangelizadores daquela época antiga e, quem sabe, de todas as épocas. O evangelho é de São Lucas. Naquele tempo, diz o evangelho, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Aqui nós deveríamos procurar imaginar que não deve ter sido fácil chegar naquela casa e entrar e chegar até perto de Jesus para poder ficar atrás, aos pés de Jesus.
Quero dizer, ela devia ter uma determinação fora do comum para atravessar obstáculos de pessoas que certamente estavam ali arrumando e coordenando a casa daquele fariseu, que não era certamente uma casa de pobre, e então devem ter feito diversas tentativas para barrá-la, para dizer que não podia entrar, que não podia chegar, mas a determinação, por quê? Porque percebia aquela mulher que Jesus é realmente o Salvador. Não só o Salvador do mundo, mas o Salvador dela, da humanidade dela, sim, da alma dela depois de morta, mas agora da humanidade dela, para poder inaugurar uma etapa de vida de maior dignidade e beleza. E então é interessante como acompanhar aqui o que acontece. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como nenhum dos dois tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus disse: muito bem, é isso mesmo. E depois comentou: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Porém, ela banhou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Em suma, Jesus quer mostrar que o verdadeiro relacionamento com Deus passa por um relacionamento direto de amizade, de afeto, de estima, de devoção, de amor, como aquela mulher respeitou. Enquanto, quem sabe, o fariseu estava querendo argumentar, discutir, tentar melhorar aquilo que Jesus estava fazendo ou dizendo. E o Evangelho termina dizendo que os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Que é certamente uma pergunta de fundamental importância, porque a única resposta, qual pode ser? A resposta tem que ser: este só pode ser Deus, o Filho de Deus vindo na nossa carne, porque só Deus pode perdoar os pecados. E este Jesus, um homem conhecido, se perdoa os pecados é porque vem diretamente da parte de Deus, que é exatamente o que nós acreditamos nos dias de hoje, mas que nos primeiros momentos foi como que uma conquista de alguns que estava sendo rejeitada por outros, porque parecia escandaloso que Deus, o mesmo, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, infinito e eterno e onipotente, tivesse se feito pequenininho para poder entrar numa vida humana pequenininha como a nossa. É a Ele que nós seguimos com muito amor. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.